Mano, o Corinthians ganhou do Palmeiras com um gol do Memphis Depay e ele falou tudo pós-jogo. Vamos dar uma olhada. I mean, every game against them, it's a final for us. So especially at home, we need to win. I think we worked hard. We were a lot of times in the game better. We could have scored more goals and advanced a little bit more, but we worked hard and we got the result. I mean, I'm here to work hard. I think a lot of things being said. Realmente, falaram que ele só fazia gol em time pequeno e ele comprovou isso, né? A lot of things being put out of proportion, but I'm here to try to help the team. The same message as I came last September. So I try to do the same, try to improve the team, and yeah, let's continue like that. Sabe aquele dia que parece que tudo vai dar errado? O Memphis sabe do que eu tô falando. E o aquecimento dele já mostrava que seria um dia difícil. Tecnicamente, esse foi de longe o pior jogo do Memphis com a camisa do Corinthians. O seu passe não entrava. O seu drible não entrava. Cara, pior que ele tava fazendo um péssimo jogo, né? Tabela simples. Seu tempo de bola desapareceu. Parecia uma noite para esquecer para o atacante holandês. Mas aí, galera, eu vou te contar, ele tem. E não é do molho que eu tô falando de sangue no olho. Mesmo mal, uma bola na área do Corinthians era a oportunidade dele, armou para chutar e sofreu pênalti. Pênalti confirmado, ele desejou toda a sorte do mundo pro Yuri, pena que ele perdeu. Mas aí a gente começa a entender o porquê que o clube paga uma grana federal para um jogador ser chamado de craque, estrela do time. É para isso aqui. Garro achou o Mateuzinho num lance esperto, rápido, ele cruzou perfeitamente e o Memphis foi lá. Subiu no segundo, terceiro andar e saiu correndo, extravasando pra Fiel. Muitas das vezes a gente se questiona, né? Por que o jogador ganha tanto dinheiro e não resolve? Mas a resposta está aí. Nenhum do trio fez um grandíssimo jogo, né? Mas o gol do Memphis, quando precisou, ele decidiu, né? Mas o Yuri Alberto e o Garro não jogaram no mais alto nível deles também. Cara, e ele realmente, quando precisa dele, ele resolveu, cara. Muita gente critica ele por não fazer gol em clássico, e aí tá o primeiro gol dele contra um derby. Então, realmente, ele tava querendo fazer. Bom, depois de 4 meses, eu acho que é a primeira partida que nós temos aí, os três juntos. Eu estou aqui há quase 90 dias, né? E ainda não havia tido essa oportunidade. É o primeiro momento. É natural que teremos uma subida gradativa de cada um, desde que possamos alcançar uma sequência com esses atletas atuando. Eu espero que possamos tirar o máximo possível, até porque são jogadores importantes que se completam e que nos deixam aí mais fortes para as rodadas seguintes. Cara, eu concordo, eu acho que quando os três estão presentes, se eu não me engano, tem uma estatística que quando os três estão presentes, o Corinthians nunca perdeu. Acho que foram 12 jogos e 12 vitórias, algo assim, mas nunca teve derrotas. Então acho que os três se completam, cara, e não pode faltar eles. Se perder qualquer um deles, parece que o time perde o entrosamento total. No futebol brasileiro vivemos um fenômeno curioso que eu não sei se foi criado pela imprensa ou pelos próprios torcedores. Mas o jogador é bom o suficiente, é necessário fazer uma média do quanto o craque entrega em campo, o quanto deveria entregar dividido por quanto ele recebe. O fator salário é muito importante por aqui, num universo onde grande parte dos clubes não vive de forma saudável. Com o Memphis, portanto, não seria diferente. O jogador mais caro do futebol brasileiro na era pré-volta do Neymar sempre foi avaliado pelo salário que recebe. Seu futebol sempre ficou em segundo plano. Portanto, quando o Corinthians esteve bem, os bons milhões estavam bem pagos. Quando o Timão não foi tão bem assim, os milhões se tornaram caros. Mas é a mesma coisa que eu disse. Quando não tem um dos três, ou o Memphis, ou o Yuri, ou o Garro, eles não conseguem ter entrosamento dentro de campo. Não tem como comparar hoje o Yuri e o Romero. Então fica difícil. Teve uma bola que o Memphis deu pro Romero no clássico contra o São Paulo. O Romero desperdiçou o gol. Ele dá várias assistências que quem tá entrando no lugar dos titulares erram os gols. Então, e o Garro também. Quando o Garro sai, não tem um meia criativo igual ele.
E é difícil encontrar até no futebol um meia criativo igual o A Garro. grande verdade é que talvez o clube nunca teve poderio para bancá-lo e agora buscam motivos para mandá-lo embora de qualquer forma. Porque em campo eu repito o que eu já tenho dito desde o início da temporada. O Memphis entrega no Corinthians o que ele sempre prometeu entregar baseado no jogador que ele sempre foi, e isso tudo é o suficiente. O que lhe falta é companhia. Se não vejamos, quando esteve bem e com Yuri e Garro também, o trio escreveu o seu nome na eternidade com a maior sequência do Corinthians em jogos do Brasileirão. Juntos, sem sombra de dúvidas, era o trio ofensivo que todo mundo queria ter no segundo semestre de 2024. Memphis correspondia. 2025 começou e as cobranças no holandês pesaram. Contra o Barcelona, de fato, ele desapareceu. Mas o problema do Corinthians estava bem longe de ser ele. Memphis sempre foi a solução e o erro sempre foi julgar ele pelo salário que recebe. Afinal, quem topou pagar foi o próprio clube. No Paulista, era ele quem estava lá diante do Mirassol de novo, contra o Santos e na final contra o Palmeiras também, sempre participando de gols. 1/3 dos pontos do Corinthians no Brasileirão saíram dos pés dele nessa temporada, mesmo sem ter os seus companheiros no ataque e com muitos inimigos que foram se criando na imprensa. Nessa noite, mesmo sem uma grande participação coletiva, ele guardou o gol que pode se tornar o mais importante da temporada e sofreu ainda um pênalti. São 29. E quando precisou ele decidiu. Agora ele tá mostrando que ele pode decidir. Ele não conseguiu decidir na Libertadores e tudo mais, na Sul-Americana, mas agora eu acho que ele tá com mais vontade do que antes. Participações em gols em 47 jogos pelo Corinthians. 10 participações apenas em momentos decisivos de mata-mata em Copas. E ainda há quem diga que ele não é decisivo. Cara, é muito difícil você me ver dizer uma coisa como eu vou dizer agora. O Corinthians não mereceu ganhar o jogo. E não é que tenha jogadores, tem um bom time de 11 jogadores, 9 dos quais foram campeões paulistas no dia 27 de março. O Palmeiras teve um time metade desfigurado, 5 titulares diferentes. O Corinthians começou melhor, teve o lance do pênalti, grande defesa do Everton. A partir dos 32 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras equilibrou o jogo a partir daquela bola do Vitor Roque, que o Maurício oferece para ele. Depois a grande jogada do Giai, que o André Ramalho, para mim o melhor em campo, salva. Então vem o gol do Memphis, vacilo do Gustavo Gomes e da defesa do Palmeiras, e o gol do Maurício. Aqui é que está o X da questão. Num jogo que teve 50% de posse de bola para os dois lados, que teve 11 finalizações do Palmeiras e 10 do Corinthians, o resultado mais certo seria o empate. E seria empate. Eu discordo, eu acho que o Palmeiras acordou no segundo tempo, mas teve o lance impedido, né, que deram impedimento, e o lance que foi o chute que o André Ramalho bloqueou, mas eu acho que o Corinthians estava com muita mais vontade de ganhar esse jogo do que o Palmeiras. Se houvesse impedimento semiautomático. Não é verdade que o lance é inconclusivo, não é. Primeiro porque a linha está mal traçada, ela está traçada no braço do Gustavo Gomes. Segundo, como chamou a atenção Abel Ferreira, quando se mostram as linhas, a bola já saiu, a bola já está no alto. Então tem 2 erros grosseiros nessa marcação de impedimento. Se fosse impedimento semiautomático, era gol. Enfim, rapaziada, até aí o Memphis, o pessoal falando sobre o Memphis Depay, ele que decidiu o jogo ontem contra o Palmeiras, e eu acho sim que ele tem um poder de decisão que poucos jogadores têm aqui no futebol brasileiro, e ele tá com mais vontade. Eu acho que ontem ele entrou com mais vontade, mais querendo aparecer, fazer a diferença, e ele é um jogador, tanto ele, o Garro, o Yuri, são jogadores que fazem a diferença, principalmente em jogo grande, então precisa muito desse trio, precisa deles estarem inspirados, e aí podendo decidir a partida. E eu acho que o Memphis não jogou bem a partida, mas o importante, o que ele foi contratado para fazer, ele fez, que é o gol. Mas comente aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!